Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Vou ter que colocar meu óculos aqui. Tô com a cara meio... Pronto. Como combinado, né? Todas as sextas-feiras tem vídeo aqui novo no canal. E hoje a palavra que vai ser ministrada será em Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas e a sua fuga, e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde você vem? Qual é a sua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E aqui vai dizer: E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a toda a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa história de Jonas é um capítulo bem curto, né? São só 4 capítulos na Bíblia. Jonas faz parte dos profetas menores da Bíblia também. E aí nós vamos ver um cara bem cabeçudo, né? Para falar a verdade. Onde o Senhor vai e fala para ele o que ele tem que fazer, né? Fala: olha, a palavra que veio a você é isso, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ou seja, Deus falou: Jonas, levanta, vai até Nínive e fala contra ela as coisas que eu tenho que falar. Porque Nínive era uma cidade cheia de atrocidade, coisas ruins, o povo estava abusando da boa vontade, da paciência de Deus, né? Então o Senhor ia lançar algo sobre eles, né? Uma palavra ali falando: olha, a malícia de vocês subiu até mim, e fala lá para eles que eu vou vir com ira aí. E o que aconteceu? Jonas, covarde, Jonas um cabra que poderia ter tido outra atitude, foi lá e se acovardou. E falou: não vou não. Vou comprar uma passagem e vou para Tarsis. Olha que absurdo.
Deus manda uma coisa e você vai lá e faz o contrário, né? Ainda que ele tivesse, sei lá, chegado lá e pedisse para Deus, mas não, ele foi completamente rebelde, desobediente. E quantos de nós somos assim, né? Perguntamos para Deus muitas das vezes as coisas, aí quando o Senhor fala, o Senhor nos dá uma vocação, a vocação de Jonas era essa, era ser profeta, era falar, proclamar. E nem sempre profeta vai falar aquilo que é bom. Profeta nem sempre tem profetas que Deus levanta que só vai abrir a boca para falar destruição. Jeremias é um deles. Vivia falando para o povo se conserta e era palavras pesadas atrás de palavras pesadas. E o povo, não, desde aquela época, o povo nunca gostou de ouvir correção. O povo só gosta de ouvir melzinho com açúcar, sabe? Ai, olha, você vai ser abençoado. Olha, Deus, continua fazendo o que você está fazendo, que nada vai te acontecer, viu? O povo está muito acostumado com isso. Aí quando vem alguma palavra para confrontar o pecado, nosso erro, aí a gente já se revolta, já vira o Souza, como diria minha avó, e aí já começa aquela confusão, né? E Jonas não queria ir lá não, usar seu dom, né? O que Deus tinha, a vocação dele era aquela. Aí, para começar, para falar a verdade, parece que Jonas já não queria aceitar a vocação dele. Quantos de nós Deus nos chama para fazer algo, para sermos algo para Ele, e nós rejeitamos? Achamos, Deus deve estar doido, Deus não sei o quê, como se Deus errasse, né? Errados somos nós em não aceitar. Então é melhor a gente aceitar, aceita que dói menos, eu costumo dizer isso. Principalmente quando são ordenanças vindas de Deus. E aí, Jonas foi convocado a ser profeta, chamado a ser profeta por Deus, aí era como se ele estivesse dando um tiro no pé dele. Olha, eu não quero ser profeta e se Deus mandar eu vou fazer tudo ao contrário, eu não tô nem aí. É mais ou menos isso. E aí você fica vendo uma atitude de uma pessoa que não prestou atenção em nada do que Deus falou com ele. Fez completamente o oposto daquilo que Deus tinha determinado. E aí, quantos de nós também? O Senhor fala, olha, vai para a direita, a gente vai para a esquerda, e depois quer que tudo dê certo. Aí quando as coisas começam a ficar uma bola de neve, as coisas começam a ficarem ruins, mas onde foi que eu errei? Onde foi? Poxa, em algum momento errou, hein? Em algum momento a gente não segue aquilo que Deus está falando. Nós somos assim. Se a gente falar que a gente segue tudo, exatamente tudo, arrisca ali o que Deus manda, estamos sendo mentirosos, porque não seguimos. Em algum momento a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Essa é a realidade. E aí Jonas se levantou para fugir, né, diante da face do Senhor, como se fosse possível fugir da presença de Deus, fugir da face do Senhor. É muita burrice mesmo. E aí ele foi para Tarsis, né? Entrou lá dentro do navio, comprou a passagem. E aí, por conta de um erro de Jonas, ele colocou aquele navio inteiro em risco. E é assim, é o preço da desobediência. Uma desobediência que um profeta do Senhor ele pode cometer, que alguém que foi chamado para fazer algo para Deus, ele possa cometer, ele coloca em risco praticamente tudo, muitas coisas ao seu redor, né? Quando o Senhor nos chama a ser profeta, não é porque a gente já vai ficar profetizando o dia inteiro para a nossa vida. Se fosse assim, seria fácil. Mas quando o Senhor nos chama a ser profeta, é para falar, é para anunciar e ser boca de Deus aqui na terra. Para falar, seja se for algo que vai agradar o ouvido ou algo que não vai agradar. Mas a gente não tem que ficar escolhendo. A palavra quem manda é Deus. E aí Jonas queria ficar só falando coisinhas boas, e não é assim que funciona. E aí todo mundo ali começou a aclamar o seu próprio Deus, né? E até que entenderam, lançaram a sorte lá e descobriram que foi Jonas que estava causando todo aquele problema ali no mar. E olha só que absurdo, tá, né? Poderia todo mundo estar ali indo para Tarsis numa viagem tranquila, aí vem esse mala sem alça do Jonas, problemático lá, tentando se esconder de Deus, só era ir lá para Nínive avisar, só isso, não precisava de mais nada. Aí o cara consegue colocar uma tripulação inteira em risco, quase mata o povo, né? Pela misericórdia de Deus não matou, mas quase, até o ponto do povo ter que tirar ele do navio, jogar ele no mar mesmo, aí o mar se acalmou, porque Deus estava falando ali com Jonas, Jonas, acorda, estou falando com você, e eu vou te sacudir. E muitas das vezes Deus precisa dar esse chacoalhão na gente, porque enquanto ele está ali falando, aí o profeta não presta atenção, o cristão não presta atenção.
Mas aí Deus precisa às vezes dar uma sacudida. Aí Deus sacode às vezes nos pontos que ele precisa sacudir. Nos pontos que mais vai dar um... Opa, deixa eu acordar para a vida, que eu tô muito no oba-oba. E aí o Senhor às vezes dá um sacode para poder a pessoa acordar para a vida. E aí fala, né? E olha que engraçado, que mesmo ali dentro do barco, Jonas... Gente, dá vontade de falar, esse Jonas é tapado mesmo, né? Porque olha, aí Jonas estava o quê? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca a teu Deus. Ele vendo tudo aquilo ali acontecendo, ele não foi ainda nem capaz de acordar, estava dormindo, uma tempestade, o povo tudo desesperado, clamando aos seus próprios deuses lá e tentando resolver, o negócio não resolvia. Aí o mestre do barco teve que ir lá onde Jonas estava tirando um cochilo, né? É muita irresponsabilidade, né? É só Deus mesmo. Acho que, tá vendo? É onde falta o meu fruto do Espírito. Que eu já, no momento desse, eu já tinha olhado para Jonas, acho que eu já tinha jogado ele no mar mesmo antes de lançar a sorte. Que não tem paciência para tanta sonsice. É muito aqui quando a gente lê esse texto. E aí, levanta-te e invoca teu Deus, assim, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E aí, Jonas, tipo, o problema sou eu mesmo. Eu que tô causando tudo isso. Poxa, gente, tá vendo que situação? Como a rebeldia de um cristão pode trazer tantos males para quem está ao redor, né? Por conta de uma desobediência. E aí nós vamos ver que o Senhor, por grande misericórdia, vai lá e ainda prepara um grande peixe. O pessoal fala que é uma baleia, né? Mas aqui o Senhor fala que é um grande peixe. Talvez as pessoas sugerem que seja uma baleia, né? Deduzam também pelo fato de ser um dos maiores peixes que existem no mar, no oceano, é uma baleia. Pode ser por conta disso. Porque o tubarão teria comido ele, né? A baleia já é mais boazinha. Então, acredito que por isso que as pessoas deduzem que seja uma baleia. Mas aqui o Senhor diz na palavra que deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aí eu te digo, se Jonas tivesse obedecido lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, desculpa, e ido direto para Nínive, só falar a palavra que o Senhor estava mandando, esse homem precisaria ter feito isso, colocado a vida de um povo em risco, de uma tripulação, de um barco, de pessoas, né, em risco. Ele precisaria ter sido visto aquela tempestade, ele precisaria ter ido para parar dentro da boca das entranhas de um peixe? Precisava? Não. O que eu gostaria de dizer? Que tem processos que Deus nos coloca, mas tem outros que nós que procuramos. E Jonas aqui, ele procurou. Sabe quando a pessoa procura sarna para se coçar? Pois é, Jonas aqui procurou. Não foi um processo que Deus colocou ele, em nenhum momento. Deus deu uma ordem, ele que fez essa bagunça toda por conta própria, né? E quantas vezes fazemos isso também? Deus dá uma ordem, a gente faz tudo ao contrário e depois ainda queremos depositar na conta de Deus. E não é bem assim. Tem lutas tem propósitos que o Senhor nos coloca, né? Tem situações que o Senhor nos coloca para nós aprendermos a louvar e engrandecer ali, tal. Mas tem processos que não... É a gente mesmo que se encaixa nele. A gente fala, opa, tá tudo muito em paz, eu vou arrumar confusão com Deus. Então aí o problema já é nosso, não é problema de Deus não. Né? E depois nós vamos ver que Jonas ele vai para o destino dele, que é pregar lá em Nínive. Né? Não vai relatar isso no capítulo 1, mas vai relatar nos capítulos seguintes, que é 2, 3 e 4. Que ele orou grandemente, orou ali nas entranhas do peixe, que estava angustiado, né? Precisou ficar 3 dias ali de castiguinho para poder meditar, para poder pensar um pouco na vida e nas besteirinhas que estava fazendo. Então, nós podemos aprender com Jonas, né? Se você é profeta, fica fugindo do seu chamado, ou qualquer que seja o seu chamado, não fuja dele. Para de ficar fugindo, dizendo, não é para mim, não sou eu, Deus não quer nada. Para, não é mais tempo. Nós não temos mais tempo para isso. Né? Vai chegar um momento em que o Senhor vai precisar usar os profetas dele dessa terra, os profetas verdadeiros, não esse monte que às vezes existe aí que só fala o que não condiz com a palavra, mas profetas de verdade, se posicionem para que o Senhor possa nos usar nos últimos dias, para que nós possamos alcançar vidas, né? E não trazer problema
para as pessoas, mas trazer vida para as pessoas, que venhamos ser diferentes. Então, se o Senhor nos der uma palavra de posicionamento, que venhamos nos posicionar para poder falar assim para o povo. Quem se responsabiliza é o Senhor, é a palavra dele, né? Nós não estaremos falando da nossa boca ou da nossa própria vontade, estaremos falando a palavra de Deus. Então, venhamos nos posicionar e não ter medo. Se o Senhor está falando alguma palavra de conserto, olha, se converte, se conserta, não é assim, vai e fala, né? Fácil não é não, mas se Deus falou, ele garante. E ali nós podemos ver que Jonas, quando chegou lá em Nínive, o Senhor Deus falou para ele, não, vai, tipo, mudou a palavra porque o povo tinha se arrependido. E pelo povo ter se arrependido, então o Senhor não ia lançar mais aquela profecia lá do capítulo 1. E aí Jonas fica irritado. Por quê? Porque ele, eu vim até aqui, aí eu tô imaginando a cena. Eu vim até aqui para poder falar para esse povo que o Senhor ia matar, que o Senhor ia fazer isso, e agora o Senhor vem ficar com misericórdia? Tipo, tô com cara de besta agora para ficar, né? E aí, olha só que absurdo. Jonas, ele era muito, não sei nem qual a palavra para dizer para esse cidadão, mas ele nos deixa uma grande lição, né? Para não sermos como ele. Essa é uma grande realidade. E aí, ele prega lá o arrependimento e o povo se arrepende, né? O povo se arrepende. E aí, ele ficou meio que assim, né? Ele viu que Deus não fez aquilo que ele falou que ia fazer, então ele ficou meio que assim. E aí, quem somos nós para querer determinar e dizer o que Deus deve ou não fazer, né? Nós olhamos, às vezes, muitas coisas em jornais, em vídeos, em atrocidades e tudo mais, e aí nós já vestimos o nosso traje de juiz e já falamos, se fosse eu matava, se fosse eu já aprendia, se fosse eu fazia isso, isso e aquilo, se fosse eu, tal. A gente veste a roupa de juiz, né? E esquecemos que essa roupa, ela é de Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então, Jonas, ele teve uma grande lição aí, né? Aí depois, estava lá o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor, né? Estava lá descontente, ficou desgostoso, ficou todo sentido, né? E aí, daqui a pouco, o Senhor vai lá e ainda tem mais uma vez a misericórdia dele. Mas o Senhor dá umas respostas boas para ele, que eu não vou entrar nesse mérito, porque o capítulo 1 foi o que é para falar nesse vídeo. Então, se vocês puderem, meditem aí no livro de Jonas, que é um livro bem bacana para ser lido. Em um dia você lê esse livro e ainda outro, se você se determinar e se dispuser a isso, né? Se não vier com desculpas de que não tem tempo, e você consegue ler sim. Porque Jonas, estou falando, são 4 capítulos, é muito rápido. Então que venhamos entender que a vontade de Deus, ela é perfeita. E o Senhor, quando nos dá uma ordem, venhamos fazer exatamente conforme o Senhor está nos ordenando. Não mudar uma vírgula, porque eu acho que se eu fizesse assim, você não acha nada. A gente não está aqui para achar, a gente está aqui para obedecer a voz do Senhor. Tá bom, povo? Foi essa palavra, né? Hoje eu não fiquei falando muito assim, um pouco de calmaria, porque essa palavra precisa mesmo de um posicionamento, para que o crente, o cristão, acorde para a vida, e que não seja como um Jonas. Deus, ele vai nos chamar para um posicionamento nos últimos dias, e que não venhamos ser como Jonas. Ele está aqui como exemplo, para nós entendermos que não é desse jeito, não é fazendo biquinho com Deus, não é fazendo birrinha, não é, eu não quero fazer isso, porque eu quero fazer o que eu quero, sabe? Não é desse jeito que as coisas funcionam, não. Que nós venhamos entender, né, que não é a nossa vontade, é a de Deus. Que venhamos parar de ficar com esse mimimi, de achar que tudo que Deus está pegando no meu pé, não sei o que. Não é não. É Deus chamando, né? Se você se mostrar fraco, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, tua força te será pequena. Então, se você ficou aí fraco num dia, acorde para a vida e levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima de novo aí. Levanta. Deus mandou aqui Jonas levantar um monte de vezes aqui. Levanta, Jonas. Tá bom? Essa é a palavra, pessoal. Fiquem com Deus. Bora levantar, profetas dos últimos tempos aí.